Elivaldo Barbosa, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Aline, bom dia e bom dia para você que está em nossa companhia. Elivaldo, que nessa Expoap, a Expoap tem rendido, viu, para assuntos políticos. A Expoap vai muito além do agro, né? Vai além do agro. Todo santo dia você tem ido lá para capturar informações para a gente. E ontem encontrou e conversou com duas pessoas extremamente importantes nesse momento. Doutor Pessoa e Marcelo Castro, e o assunto gira em torno do mesmo tema. É verdade. As previsões para 2024, a pré-campanha. E o cenário, Aline, não poderia ser mais político também. Apesar de ser um momento do agro de bastante efervescência, um leilão de gado leiteiro, só que o responsável pelo leilão, o protagonista, o realizador do leilão, quem é? É um político do MDB, deputado João Madison Nogueira, um pecuarista, você sabe muito bem. E ontem lá no Tatersal do Parque de Exposições, um movimentadíssimo leilão que movimentou mais de R$1 milhão. E lá, numa das mesas, estavam assim numa condição de muita amistosidade, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, o vereador Luiz Lobão, são até adversários lá, Luiz Lobão e o prefeito, apesar dos dois iniciaram o mandato atual do prefeito e a legislatura do mesmo partido, o MDB. E o senador Marcelo Castro, que é o presidente estadual do MDB. Eu conversei com Marcelo Castro e com o Luiz Lobão. Olha aí o momento dos dois, conversando ali, um pé de ouvido ali, e sempre ali, lado a lado, o secretário de governo também, Marcelo Noleto, né, presente. Então, essa foi a mesa política, a composição da mesa política do leilão da Fazenda JM do deputado estadual João Madison. Nessa parte mais, diria, amistosa, doutor Pessoa e Marcelo Castro trataram, Aline, daquelas demandas da Prefeitura em relação a recursos federais ou de emendas do senador Marcelo Castro para a saúde, principalmente em relação a um tema que hoje tem estrangulado as finanças públicas do município, o custeio da saúde na capital. Isso vai muito além até da situação de emendas. Em relação à emenda principal, é a que vai estabelecer aí o início das obras do Hospital da Mulher, lançado recentemente o projeto, a pedra fundamental, a ordem de serviço para a construção desse importante hospital. Segundo Marcelo Castro, essa emenda falta pouco para ser liberada, apenas alguns detalhes burocráticos. Mas quando a conversa foi para a política, ou pelo menos a nossa conversa com os dois, nós tratamos, por exemplo, com o doutor Pessoa, Aline, sobre o Republicanos fica com Jeová Alencar em nível estadual e com ele em nível municipal? Ele respondeu, Aline. Vamos ouvir. Se não tiver nenhum empecilho, meu partido de concorrer às eleições de 2024 é pelo Republicano. A não ser se todo mundo diz que ele é um deputado federal, presidente do Partido Republicano de altíssima qualidade, quando diz uma coisa, além das suas ações, como cidadão e como parlamentar. Ele disse que ninguém mete a mão, ninguém me tira do propósito de ser candidato em 2024, daí por diante, do fim do ano para 2025, só Deus é quem saberá, mas até lá ele garantiu, com várias autoridades do meu lado, dizendo que quem comanda o Republicano é o doutor Pessoa, prefeito de Teresina. E a sua candidatura é prego batido ou ponta virada? Prego batida, ponta virada, até porque já lhe disse 30 vezes isso, mas posso dizer 31 vezes. Ai, doutor Pessoa com seu jeito peculiar. Bem peculiar. De falar. Já lhe disse 30, mas vou dizer 31. Eu sou candidato pelo Republicanos, também sou o chefe do partido aqui na nossa capital. Quem disse foi o próprio comandante nacional do partido e não tem conversa. Mas a gente precisa sempre, né, Elivaldo, falar sobre isso, porque o Republicanos está na mira de várias pessoas. É verdade. E a gente sabe de quem. Dois pontos. Teve aqui. 2 pontos. O Republicanos na mira de várias lideranças políticas, pela importância e envergadura que tem. Então é sempre bom a gente dar uma atualizada. E também a candidatura do prefeito doutor Pessoa, né? Não só nos bastidores, mas essa possibilidade de mudança na estratégia do Palácio da Cidade é fato comentado também, né? O doutor Pessoa poderá recuar da disputa da reeleição, poderá ter um outro candidato, por exemplo, Jeová Alencar, ou uma outra alternativa. Sempre os bastidores da política tratam desse tema. Por isso, o doutor Pessoa reafirmou
ele é pré-candidato, não há outro plano no Palácio da Cidade. Então, ele respondeu pela 31ª vez. E olha, doutor Pessoa, o senhor vai responder daqui até o final do ano pelo menos umas 50 vezes. Nós vamos chegar aos 50, porque as perguntas continuarão a ser feitas e o senhor, naturalmente, respondendo no estilo, tranquilo, sem nenhum problema. Ele gosta muito de você, ele vai te responder com tranquilidade, sim. Mas essa pergunta a gente não faz só para ele. É verdade. A gente faz para todos, porque às vezes a pessoa dorme candidato e acorda já sem esse título. Por exemplo, você já muda do assunto, assim, do partido, mas não do assunto. O MDB. O que é que se comenta? O MDB vai manter a candidatura do médico Paulo Márcio à prefeitura de Teresina. O MDB convocou uma reunião da executiva do partido, ou seja, a direção que comanda o partido do Piauí, para segunda-feira. E eu conversei ontem com ninguém mais, ninguém menos que o presidente estadual do partido. Ele informou sobre o caráter dessa reunião, o que essa reunião poderá apontar em termos de luzes para as estratégias do MDB na capital e no interior e sobre critério para o MDB manter ou não o projeto de candidatura própria em Teresina. Nós temos que ter estratégia política, e política se faz com estratégia, com visão de conjunto, para saber qual é o melhor caminho que nós devemos seguir. O que é melhor para o conjunto do governo? É ir com uma candidatura só, ou ir com mais de uma candidatura e levar a eleição para o segundo turno? É uma questão que está em aberto. Por exemplo, na eleição passada para prefeito em 2020, qual foi a estratégia? Cada partido lança o seu candidato, o MDB lançou o doutor Pessoa, o PL lançou o Fábio Abreu, o PT lançou o Fábio Novo, o PSD lançou a Simone Pereira. Quem foi para o segundo turno? Todos já sabíamos que o candidato do Firmino iria para o segundo turno, que era o Kleber Montezuma. Quem seria dos outros que iriam? Ninguém sabia. Foi o doutor Pessoa do MDB. O que ocorreu com os outros que não foram? Apoiaram o doutor Pessoa e o doutor Pessoa saiu vitorioso com a ampla margem de votos. Será que essa estratégia não é mais eficiente para o objetivo do governo? É uma pergunta que a gente faz. Outra, qual é a estratégia mais importante, melhor para o MDB? É já partir unido logo no primeiro turno ou fazer uma união no segundo turno? São coisas que nós estamos avaliando com sensatez, com realismo, com análise de conjuntura. Claro, se nós chegarmos à conclusão de que uma candidatura do MDB ficaria muito difícil uma viabilidade eleitoral, nós então já reforçaríamos a candidatura do PT, do Fábio Novo, já no primeiro turno. Se chegarmos à conclusão do contrário, vamos então para a candidatura própria do partido. Ainda tem muitas pecinhas a serem mexidas aí, né? E pelo que falou o senador Marcelo Castro ontem, tem razão o vice-governador Temístocles Filho, quando me disse ontem, assim que saí aqui do ponto de vista, que, olha, este ano ninguém decide nada no MDB. Afirmou que a reunião de segunda-feira, inclusive o senador Marcelo Castro me disse, olha, vamos tratar, como dissemos ontem até, adiantamos ontem, pelo estilo da direção do MDB, Aline, tratar da executiva do partido no interior do estado, alguma mudança, algum ajuste. Agora, a Teresina não passará ao largo, não passará no paralelo, vai ser discutido também. Agora, não em caráter deliberativo. Então, Temístocles disse ontem, nada será decidido este ano em relação ao MDB. Fica para o próximo ano, sobre a manutenção da candidatura própria ou recuo para apoiar Fábio Novo. O que será determinante para essa decisão? Pesquisas para viabilizar ou não o projeto de candidatura própria MDBista na capital, Aline. Estamos em dezembro, ainda tem pesquisa para rolar? Tem uma série de pesquisas, até o Natal tem pesquisas. Tem pesquisas, mas não terá decisão. Não terá decisão. Agora vamos aqui para um fato que chamou bastante atenção, tem chamado bastante atenção e gerou inclusive uma polêmica. Vou te chamar para a gente ver aqui até a tela para nós mostrarmos para as pessoas que polêmica é essa. Foi uma proposta da Assembleia Legislativa, né, que causou bastante polêmica. Eita. E está aqui, proposta polêmica junto ao Tribunal de Contas. Por essa proposta de lei, haveria um deslocamento de orçamento para gastos com o pessoal entre os poderes e os limites totais de despesa de pessoal para o Legislativo e TCE de 3%, não é isso? Pela proposta percentual da Alep ficaria com 2,4% e do TCE 0,54%.
Isso é o que determina a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, já aprovada este ano. Então, esse projeto de lei da mesa diretora da Assembleia propõe alteração da LDO nesse item aí, ou seja, limite de gastos com pessoal envolvendo a Assembleia, que é um limite vinculado ao Tribunal de Contas. Hoje, essa relação, Aline, é de 2:1, juntando os dois, 3. Aí, agora, a Assembleia propõe uma alteração. A Assembleia fica com bem mais, 2,46%, e o Tribunal de Contas, 0,54% da receita líquida. Tá aqui, ó, 0,54% para o Tribunal de Contas. O que aconteceria se essa proposta fosse... Se essa proposta fosse aceita, se fosse assinada, se essa fosse aprovada, Isso. O que aconteceria junto ao TCE? Aprovada, promulgada pelo governador e transformada em lei. Olha, essa resposta, Aline, foi dada, inclusive, pelo presidente do TCE, na reação a essa notícia bombástica de ontem à tarde, começo da tarde, e a reação através, inclusive, de avaliação do presidente Kennedy Barros. Aqui a nota do TCE, olha, aqui o presidente do Tribunal de Contas se manifestou, né, falou sobre esse assunto e, olha, o que ele disse acabou provocando também uma espécie de treta entre as duas. Não, com certeza. A relação é a pior possível. Hoje é a pior possível entre a Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas. Aí, nessa parte mais escura, o presidente Kennedy Barros faz aí uma análise da proposta, afirmando que ela é inconstitucional. A proposta é inconstitucional, portanto, se for aprovada como foi proposta, já levará o Tribunal de Contas a uma disputa judicial, ou seja, um recurso impetrado junto ao Tribunal de Contas do Estado. Agora, chamou... Queremos crer que a proposta decorre de engano. Engano. Olha só o tom da resposta, o tom da reação, Aline. E se não for engano, entendemos que a proposta é inconstitucional, ou seja, não tem base legal. Agora, o que chamou mesmo a atenção e responde aquela sua pergunta, esse item aí, 3.1.2. Esse aqui. Kennedy Barros diz, é materialmente inconstitucional porque indiretamente inviabiliza. Olha, a gente comentou isso ontem à tarde, mas aí agora o presidente que está falando. Ele diz, inviabiliza, destrói o TCE por impedir que possa pagar sua folha com a redução do limite de gastos com o pessoal, que atualmente é de 1%, e pode ser reduzido para 0,54%. Ou seja, reduzido a praticamente metade do limite atual. Essa é a situação. Tem solução para essa crise, Aline? Essa é a pergunta. Hoje havia uma reunião, hoje no feriado, de emergência no Tribunal de Contas para tratar do tema. Essa reunião foi cancelada em torno já de um esforço para um acordo, um diálogo, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. E esse esforço ocorrerá já na segunda-feira cedo. Já há interlocutores da presidência da Assembleia, Franzé Silva, da presidência do Tribunal de Contas, Kennedy Barros, e segunda-feira os conselheiros vão à Assembleia e vão ter esse diálogo para tentar aí contornar a situação. O que é contornar a situação? Voltar como era antes, 2-1, sem problema, para continuar os dois, o Tribunal de Contas e a Assembleia, harmonizar aí essa relação. E nesse encontro aí tem tudo para dar certo, porque políticos aqui não faltam de lado a lado, né? É, lógico. Até que o conselheiro Kleber Eulário, ele vai participar dessa reunião, reforçar a comitiva liderada por Kennedy Barros. Os dois foram deputados estadual e Kleber Eulário foi presidente da Assembleia umas 4 vezes. A maioria dos deputados, a maioria dos conselheiros foram deputados. Então, conhece bem, né? Cada um conhece bem o trâmite, né, de cada... Além da relação institucional, conhece bem aí como funciona as duas instituições, né, Aline? Mas o presidente Kennedy, ele não alisou. Não, ele foi duro. Ele disse, prometeu que vai judicializar caso esse diálogo não seja próspero para o TCE. Exatamente. Então, isso aí foi uma reação, a princípio, da própria Assembleia. A Assembleia discorda completamente da forma como a auditoria do Tribunal de Contas do Estado está sendo desenvolvida lá na Assembleia Legislativa. A Assembleia considerou uma invasão de ação do Tribunal lá na Assembleia. Isso provocou um mal-estar muito grande, ou seja, auditorias nas despesas da Assembleia com o pessoal. Isso provocou uma irritação profunda, um desconforto muito grande, e a reação foi imediata dessa forma do projeto de lei da mesa diretora e lido ontem na sessão da Assembleia Legislativa. E provocou esse tumulto. Agora, haja bombeiro para apagar esse incêndio, Aline.
Tem uma saideira pra gente, né? Ah, tem sim, Aline. E também envolve o TCE. O TCE que mira também os procedimentos administrativos da Prefeitura da capital. O último foi até, de certa forma, resolvido, porque orientou a Prefeitura a mexer na forma como trabalha o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, a ponto da Prefeitura encaminhar para a Câmara um projeto de lei, uma mensagem para provocar alterações nessa forma, que mexe com valores, taxas de isenção e até na transparência na condução do IPTU, que já começa a ser trabalhado já o de 2024. A Prefeitura diz que tudo foi feito segundo recomendação aprovada no Tribunal de Contas do Estado, mas a Câmara Municipal tem analisado com muito pé atrás essa mensagem e promete uma discussão tensa na próxima semana no Poder Legislativo de Teresina. Aline. Quando a gente pensa que o ano vai acabar com todo aquele clima de Natal, vem várias bombas por aí. Ainda não acabou não, tá longe. Vai ser grande esse dezembro. Bom, é bom que não faltam para nós, né? Eu gosto. Você também gosta. Nada contra. Obrigada, Elivaldo. Aline, tchau, bom fim de semana para você. Até segunda.